de que lêssemos juntos. Essa versão que está projetada é a versão revista e corrigida, diferente da que eu uso normalmente. Eu uso a versão Almeida século 21. Mas para o estudo desse sermão, especificamente, esses primeiros versículos, que nós vamos ler apenas, nossa reflexão será do verso 1 ao verso 3, e vamos refletir em cada bem-aventurança num sermão separado. Gostaria que lêssemos juntos. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Que Deus, na sua misericórdia e bondade, nos permita compreender e aplicar. Há entre os comentaristas, quando olham para esse sermão chamado de o Sermão da Montanha, há quem acredite que o Sermão da Montanha, que compreende os capítulos 5 a 7 de Mateus, seja o registro de uma única preleção de Jesus, quando, vendo as multidões, porque você pode observar, nós refletimos no capítulo 4, e o capítulo 4 nos dá conta que ele foi para a Galileia, e na Galileia ele então passou a ensinar e a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O reino de Deus chegou. E aí afluía para onde ele estava multidões de várias regiões, gente que saiu de Jerusalém e da Judéia, deixando o sul, indo para o norte, gente que estava na Síria e desceu para a Galileia, gente de Decápolis, gente do outro lado do Jordão, tendo ouvido, talvez via WhatsApp, que ele estava ali e foram para lá. Porque é interessante observar que, ainda que a gente pense no poder da comunicação, da velocidade da comunicação hoje, é interessante observar que a comunicação havia naquela época e ela se expandiu. E chegou ao conhecimento das pessoas que ele estava na Galileia e foram para lá, e não foi pouca gente. E aí o texto diz que, e grandes multidões, no capítulo 4, verso 25, grandes multidões o seguiam, precedentes da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão. E o verso 5 começa assim: quando ele viu as multidões, Jesus subiu ao monte, e havendo sentado e sentando-se e assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. Há quem acredite que é o registro de uma única preleção, mas há também que acredite que seja o resumo de tudo quanto Jesus ensinou. Eu não tenho como definir isso. Há correntes nessas duas vertentes, há ideias e pensamentos nessas duas vertentes, que se trata de uma única preleção, mas há também que acredite que isso aqui é o resumão do que Jesus ensinou. Não importa, independente do que seja, nós precisamos focar no ponto central do ensino de Jesus aqui. No Sermão da Montanha, nós encontramos um ensino sobre o padrão ético do reino de Deus. Atente para uma questão básica, elementar para a compreensão do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha não ensina como alguém pode entrar no céu. O Sermão da Montanha não tem o objetivo de dizer de que maneira você pode se tornar um cidadão do reino de Deus. Esse não é o objetivo. O objetivo do Sermão da Montanha é dizer que você que está no reino do céu, você que já se submeteu ao governo de Deus, você que já está incluído entre aqueles
que participarão da glória celestial, você tem que proceder como tal enquanto viver aqui. Essa é a proposta do Sermão da Montanha. É falar-nos sobre o padrão, é apresentar-nos o padrão ético para aqueles que fazem parte do reino de Deus. A ética do reino, presente nos ensinos do Sermão da Montanha, norteia, orienta todo o sistema de valores adotados pelos cristãos em qualquer âmbito da sua vida. Se você quer saber como se comportar como um cristão em qualquer esfera da sua vida, atente para a proposta do Sermão da Montanha. Se você quer saber o que Deus espera de você nesse mundo, em qualquer área da sua vida, atente para o que Ele nos ensinou aqui. A ética do Sermão da Montanha não é um credo morto, não é um sistema religioso estático ou uma doutrina sem expressão. Trata-se do padrão de vida que expressa, antes de tudo e acima de tudo, a perfeição de Cristo. E, consequentemente, revela o reflete o caráter de Deus Pai. É aquilo que Deus quer que seja reproduzido na minha vida e na sua vida enquanto seguidores de Jesus. Está aqui, para que eu conheça, para que eu viva. O ensino do Sermão do Monte propõe uma visão profunda a respeito de como o cristão deve ser e viver neste mundo. Eu quero, portanto, fazer 3 pontuações para extrair daqui as lições propostas nesses 3 versículos iniciais. Em primeiro lugar, eu chamo a atenção para volta a outra tela, as peculiaridades do texto. Razão pela qual me fez utilizar nessa manhã a versão revista e corrigida, que aproxima-se do texto original no grego. Veja como está escrito o verso 1, como é traduzido, verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Faço destaque aí nessa expressão, assentando-se. Parece algo despretensioso. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos. Parece despretensioso, mas é proposital. Quando Jesus censurou os escribas e os fariseus e a conduta deles, Jesus disse lá no capítulo 23 de Mateus, fazendo uma crítica e uma censura aos fariseus e escribas, ele disse: na cadeira de Moisés estão assentados quem? Os escribas e os fariseus. Jesus faz uma censura para dizer que aqueles homens, a despeito da posição de autoridade que ocupavam, estavam contrariando aquilo que Deus esperava deles. Quando o escritor, quando Mateus registra essa atitude de Jesus no início do Sermão do Monte, diz que ele, assentando-se, evidentemente ele estava num espaço aberto, ele não se assentou numa cadeira, ou ele se assentou sobre uma pedra, ou ele se assentou no chão. Mas o que quero chamar a atenção é que ele
ao iniciar o ensino, ele toma o seu lugar de assento. Sabe por quê? Porque os mestres ensinavam assentados a uma cadeira. É de onde se deriva o termo catedrático, aquele que se assenta para ensinar. Então, quando o texto aí diz que ele assentando-se, é para fazer referência que ele não está como um pregador comum. Ele não está como alguém que, desavisado, é chamado para ministrar aula na escola dominical e não sabe nem como começar. Ele se assenta, ele toma a postura de um mestre, porque essa é a postura dele. Então nós estamos diante de um texto riquíssimo, de um texto poderoso, onde ele vai ensinar como um mestre ensina. Veja o verso 2. O verso 2 diz assim: e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Não parece despretensioso? Não parece fugir da lógica, como se alguém que se assentou na posição de um mestre ensinaria de boca fechada? Só que aqui ocorre aquilo que em teologia se chama de hebraísmo. É uma expressão idiomática. Abrindo a sua boca significa que ele vai agora passar, ele já está na posição do mestre e ele vai apresentar o ensino bem elaborado. Aqui é para transmitir a ideia de que aquele que está na posição de mestre, ele se preparou, ele preparou o plano de aula para ministrar o que ele pretendia ministrar. Trata-se do ensino bem concatenado, do ensino bem pautado, pontuado, do ensino previamente revisto. Ele sabe o que quer ensinar, ele não é tomado de surpresa, ele é o professor que vai para a sala de aula com o plano pronto, sabendo o objetivo que pretende alcançar na ministração que o faz. Então nós temos essas duas peculiaridades que abrem-nos o esboço da seriedade do ensino que nós temos aqui. Não temos aqui bem-aventuranças que devem ser observadas e lidas sem atenção. Pelo contrário, porque foi assim que ele ensinou. O segundo destaque que faço é quanto à qualidade essencial do cristão genuíno. E aí está no verso 3. O verso 3 diz, e aqui começa propriamente as bem-aventuranças. Qual é a qualidade essencial do cristão genuíno, daquele que está inserido no contexto do reino de Deus, do reino do céu? Mateus usa essa expressão. Ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Nós nos acostumamos, pode voltar a tela, a outra tela, isso. Nós nos acostumamos, e eu disse isso certa vez, eu estava numa farmácia, no estado do Tocantins, e a dona da farmácia conversava com uma outra pessoa ao telefone, e eu estava ali esperando ser atendido, quando a pessoa que me atenderia disse assim, não liga para ela não, aquela dali é uma coitada, é pobre até de espírito. Só que a expressão foi usada em sentido pejorativo, em sentido negativo. Aqui é apresentado, volta lá, aqui é apresentado como virtude. Aqui é apresentado como qualidade, alta qualidade.
Porque Jesus está dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Há algumas versões que trazem o termo bem-aventurados os humildes. Não é a melhor tradução. A melhor tradução é pobres de espírito. E nós vamos entender por quê. A primeira expressão aqui é exatamente essa. Não há uma afirmação, não tem a ver com a conduta, mas tem a ver com o reconhecimento de uma situação. Ele não começa o sermão dizendo: se você é participante do reino de Deus, faça isso ou faça aquilo para manter-se no reino. Essa não é a proposta. Não tem a ver com aquilo que você vai fazer. Não tem a ver com aquilo que você é capaz de produzir. Mas tem a ver com aquilo que você é capaz de reconhecer na sua vida. Ou você reconhece, ou você não reconhece. Alguém já disse que depois do pecado, depois que o pecado entrou no mundo, a pior coisa que aconteceu à humanidade foi a religião. Porque a religião conduz o homem ao trono, olhando para os méritos pessoais, e lhe oferece uma máscara de piedade. A religião, se nós não atentarmos para essa questão, nos faz nos sentir bonzinhos, faz com que tenhamos pena de nós mesmos, faz-nos reconhecer o que de fato não somos, merecedores de Deus. A proposta do Sermão do Monte é diferente. O Sermão do Monte estabelece que bem-aventurado, e aqui a expressão é muito mais do que feliz, normalmente traduzido assim, feliz. E aí só se reconhece felicidade muitas vezes em quem está sorrindo. Essa é a ideia que nós temos. Mas a ideia de bem-aventurado é a ideia de equilíbrio. O que o texto está dizendo é equilibrado, estável, emocional e espiritualmente são os pobres de espírito. Pobres de espírito são aqueles que, tendo conhecido a Deus, acham-se indignos de Deus. E isso difere de muitas pregações hoje em dia. Toda pregação que tenta colocar o homem no trono, toda pregação que só aponta para a ideia de grandeza no ser humano, é ideia dissociada do verdadeiro Evangelho. Porque prosperidade na vida de quem serve a Deus, grandeza na vida de quem serve a Deus, vitória na vida de quem serve a Deus, é subproduto de quem aprendeu a se reconhecer pobre diante dele. Alguém já disse que na caminhada cristã, o caminho do sucesso é para baixo. Se você quer crescer, se você quer que Deus te veja como um ser humano cheio de virtudes, aprenda a ter a visão correta dele, de que Ele é grande, Ele é imutável, Ele é Deus poderoso, Ele está acima de tudo e de todos, e aprenda a ter uma visão correta de si mesmo, e entenda que nós não somos nada, somos pequenos. Razão pela qual Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito.
Veja a expressão de Davi no Salmo 40, verso 17. Salmo de Davi, homem segundo o coração de Deus, homem que pensava na diretriz da vontade de Deus. Salmo 40, 17. Na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e meu libertador. Ó Deus meu, não te demores. Quem é que está falando? Quem está falando é o rei de Israel. Aqui não é o pedinte, aqui não é o mendigo, não é o desamparado, não é alguém que vem do Nordeste brasileiro sem eira nem beira. Não é. Aqui é o rei. Aqui é o homem que teve, por graça de Deus, a ousadia de expandir o nome do Senhor, e a quem foi garantido o trono para toda a eternidade. Que no trono de Davi não faltará sucessor. Você sabe como é que ele se vê? Dessa forma: eu sou um pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. A expressão empregada aqui para pobre é a que indica um homem materialmente desvalido. É alguém que não tem nenhum recurso e vai para a porta do templo porque o seu único recurso, a sua única alternativa de socorro não é vista nos homens, mas no Senhor que se apieda do pobre e do necessitado. É assim que ele se coloca. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque aprendeu a olhar para si como tal. E conhecer, e reconhecer e admitir as suas limitações, o seu infortúnio, a sua fraqueza, não só o fato de ser potencialmente fraco, mas o fato de ser legitimamente fraco. Quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito são aqueles que reconhecem suas limitações, são aqueles que reconhecem suas imperfeições, incapacidades de impressionar a Deus. É quando eu estou convencido de que jamais eu poderei impressionar a Deus para que Ele perceba, descubra algum mérito em mim. Queridos, eu e você não precisamos dessa postura, porque é impossível iludir Deus. É impossível apresentar para Ele aquilo que Ele já não conhece em nós. O que eu preciso não é assumir uma postura de quem tem complexo de inferioridade. Não é dizer que sou uma barata, um rato, um lixo, sem na verdade estar convencido disso. É alguém que tem a capacidade de dizer: eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, mas eu sou indigno dele, porque eu reconheço o pecado em mim, e eu sei o que me distancia e o que me afasta dele, eu sei o que macula as pessoas. Entende isso? A religião nos propõe um sentimento diferente. A religião tenta mostrar para nós que temos valores, e todos nós somos resultado de uma cultura que nos impõe isso. Eu me tornei devoto de Nossa Senhora do Perpétuo do Socorro porque eu achei que através dela Deus me acharia melhor. E na terceira série
quando eu era aluno da terceira série, fui eleito presidente da classe porque eu fiz um voto a ela. E ela me ajudou, eu ganhei. Sabe qual é o sentimento que se instala? É o sentimento de que a gente pode barganhar. Isso fica. Aqui, Jesus está lidando com pessoas que haviam aprendido isso, porque isso está no ser humano. Nós não suportamos quando as pessoas apontam o nosso erro. Nós não suportamos quando as pessoas percebem aquilo em que de fato somos fracos. Elas não precisam nem falar, basta eu ter a sensação de que elas perceberam. Isso acaba conosco. E na relação com Deus queremos manter isso. Jesus diz: olha, você quer conhecer uma pessoa estável? Você quer conhecer uma pessoa equilibrada, emocionalmente e espiritualmente? Bem-aventurado, bem equilibrado, são aqueles que podem, na relação com Deus, admitirem-se nada. Pobres, como quem está com a cuia na mão, pedindo clemência ao Criador. Bem-aventurados esses. Compreende? Essa é a ideia do texto. É isso que ele está dizendo. É nessa linha que ele nos incita a pensar. Isso vai de encontro às nossas configurações, aos nossos desejos de projeção. Isaías, no capítulo 6, tem uma atitude de desmantelamento. Isaías capítulo 6, verso 5. Quando Isaías teve a visão da glória de Deus no templo, Isaías 6, verso 5 diz assim: então eu disse, depois de ver a manifestação da glória, então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros também, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Queridos, esse homem teve o privilégio de ver a manifestação da glória de Deus no templo. E esse homem não está se achando aquele que tem intimidade com Deus. Ele não se acha aqui num relacionamento estreito, ele não se enche de si mesmo pelo privilégio da oportunidade. Pelo contrário, a reação que percebemos nele é de pavor. Sabe por quê? Porque sabia que era pobre, porque sabia que era indigno de estar na presença de quem estava. Quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, ele está dizendo que somos tidos por Deus como gente feliz e equilibrada na proporção que reconhecermos em nós a nossa limitação e não nos apresentarmos a Ele ou às pessoas usando máscaras, mas desnudados dessas tentações, totalmente livre. Uma pessoa livre é uma pessoa que admite quem ela é. Bem-aventurados esses. Em terceiro lugar, nós temos a garantia de uma promessa. O verso 3 ainda, pode passar a outra tela, Felipe, que aparece aí o verso 3, temos a garantia de uma promessa bendita. Veja o verso 3 ainda. Bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito, entenda sempre que é virtude, porque deles é o quê? O reino do céu. Deles é o reino dos céus. Ele não está dizendo aqui que você vai ganhar o céu fazendo alguma coisa. Mas o que ele está dizendo aqui é que
Esses que aprenderam a olhar para dentro de si e se admitirem pecadores, esses é que de fato compreenderam o que é o reino de Deus e estão dispostos a se submeterem ao governo de Deus. Esses são os que participam. Esses são os inclusos. Ninguém entra, ninguém participa, ninguém evidencia que está no reino de Deus, dizendo que viu anjo, dizendo que teve experiência de ver capim queimando em vigília de oração. Isso não são sinônimos de intimidade. Sinônimo de alinhamento com a vontade de Deus começa você admitindo-se fraco diante dele e totalmente impotente. Os que participam do reino precisam demonstrar atitudes de que estão no reino dessa maneira. Deles é o reino dos céus. A ideia não é apenas da entrada no céu, mas sim o usufruto da bênção, o usufruto da intimidade com o Senhor. Porque o reino do céu não é experimentado pela conquista humana. Participa do reino dos céus quem crê em Jesus como Salvador. O reino do céu, dos céus, tanto é uma realidade eterna, como uma realidade aqui e agora, para ser experimentada hoje. No momento que você se submete a esse reino, que é o governo de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, nós passamos a experimentar aquilo que vem de Deus em termos de comunhão e de intimidade. Quem aprendeu a olhar para si mesmo como pobre e necessitado da graça de Deus, experimenta a intimidade com Deus. Jesus estava aqui ensinando o verdadeiro sentido do que significa ser um cidadão celestial. O verdadeiro cidadão celestial é um desvalido diante do seu Deus, e o seu único recurso é a graça de Deus. Ele depende da graça de Deus. Ele não depende do mérito humano. Desses que aprenderam a olhar assim para si mesmos, deles é o reino. Eles estão no reino. Eles usufruirão da intimidade e da bênção do Pai. E aqui, queridos, isso se reserva, isso se estende a cada um de nós, na proporção, na medida que nos enxergamos assim. Sabe que nesse ponto nós não precisamos ser juízes de ninguém, porque nós não temos a capacidade de entrar na mente e saber como alguém se vê. Nós não temos a capacidade de dizer como a pessoa se admite diante de Deus. Mas o que eu posso dizer a você aqui nessa manhã é que se você aprendeu a olhar para dentro de você como um pobre, como um necessitado, como alguém que não tem mérito, e isso precisa ser evidenciado na relação com Deus e na relação com as pessoas. Se você aprendeu isso, se você não é daquele tipo que diz assim, você sabe com quem você está falando? Alguém assistiu o vídeo assistiu uma pessoa, duas. Assista esse vídeo agora me fugiu o nome, professor. Mário Sérgio Cortella. Você sabe quem eu sou? Coloque isso no YouTube e assista, que resposta maravilhosa. Se você não é desse tipo, se você aprendeu a se reconhecer pobre e necessitado, você vai usufruir da intimidade de Deus. A bênção de Deus estará sobre sua vida.
Porque o que Deus espera é exatamente isso, que eu me veja como pecador. Senhor amado, nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos conhece. Ainda que nós não saibamos olhar para dentro de nós, e ainda que tenhamos a resistência de nos admitirmos pecadores, pobres e necessitados, o Senhor nos vê assim. Mas a ação e o governo do teu reinado sobre nós nos instrui, Pai, que essa também deve ser a nossa atitude. Somos mestres em perceber fragilidade, pecado, fraqueza no outro. Quando diz respeito a nós, temos resistência. Ó Deus, pela tua palavra, lida e pregada nessa manhã, por aquilo que Jesus nos instruiu, coloca isso dentro do nosso coração, a fim de que estejamos verdadeira e profundamente convencidos de que bem-aventurados, equilibrados, felizes, são aqueles que se admitem falhos e pequenos, pobres e necessitados da tua graça diante do Senhor. E que a tua graça recaia sobre nós, porque o Senhor promete resistir ao pedante, ao soberbo, ao resistente, mas aos humildes e quebrantados, tu manifestas a tua graça. E é isso que nós te pedimos, com gratidão, em nome de Jesus. Amém.